Há dores que o tempo não apaga, memórias que ficam presas dentro do peito como espinhos, nos lembrando todos os dias do que perdemos. Mas o mais cruel não é a perda em si, e sim quando o mundo decide que, além de sofrer, você deve ser punida por algo que jamais esteve em suas mãos. Meu nome é Teresa, e essa é a história da noite mais sombria da minha vida. Meu nome é Teresa, tenho 78 anos, e passei por provações que ninguém deveria enfrentar. Mas se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que nem sempre a dor é justa, e que algumas de nós precisam sofrer mais do que outras para entender o verdadeiro significado da resiliência. Hoje sou uma senhora que vive tranquila em uma casinha modesta, onde cultivo flores e tento manter viva a memória do meu passado sem que ela me destrua. Mas, há muitos anos, eu fui uma jovem assustada, sem ninguém no mundo, segurando um bebê nos braços e implorando para que ele sobrevivesse. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo essa história. Também se inscreva no canal e curta o vídeo, porque nesse canal tem relatos de vida de outras vovozinhas todos os dias, às 6 da manhã. Nasci em 1946, em uma cidadezinha do interior onde as mulheres não tinham voz. Tudo era decidido pelos homens. Nossos pais, nossos maridos, até mesmo o padre da igreja. Minha mãe, uma mulher de mãos calejadas e olhos sempre cansados, fazia o que podia para nos criar. Mas meu pai era um homem frio e amargo. Ele trabalhava na lavoura, mas o pouco que ganhava era gasto com cachaça. Eu cresci vendo minha mãe chorar em silêncio, escondendo os hematomas debaixo das mangas compridas do vestido. Sempre soube que meu destino não seria muito diferente do dela. Meninas como eu, sem estudo e sem sobrenome importante, estavam condenadas a uma vida de sacrifícios. E foi com essa ingenuidade que, aos 16 anos, me apaixonei por um rapaz que dizia palavras bonitas, mas que, no fim, foi como todos os outros, fraco e covarde. João era um homem da cidade, alguns anos mais velho, que apareceu na vila com promessas de um futuro melhor. Ele me cortejou como nos romances que minha mãe lia em voz baixa antes de dormir. Falava de amor, de casamento, de uma casa só nossa. Eu, tola, acreditei. Quando descobri que estava grávida, corri para contar a ele, esperando um abraço apertado e palavras de conforto. Mas ele só me olhou com um misto de surpresa e horror. Murmurou algo sobre não estar pronto, e na manhã seguinte, já tinha ido embora da cidade. Nunca mais o vi. A pior parte veio depois. Meu pai me expulsou de casa assim que soube. Disse que não criaria uma desavergonhada e que eu deveria me virar sozinha. Minha mãe chorou, mas não podia fazer nada. As mulheres daquela época não podiam fazer nada. Saí com um vestido no corpo e uma sacola com um pedaço de pão velho. Passei noites dormindo ao relento, sem saber para onde ir. Sentia meu filho se mexer dentro de mim, e cada chute me lembrava que eu não podia desistir. Até que uma vizinha da minha mãe, Dona Margarida, me encontrou debaixo da ponte e me levou para sua casa. Ela não tinha muito, mas me ofereceu um quartinho nos fundos e alguns trocados para ajudá-la com a costura. Quando meu filho nasceu, no inverno de 1963, senti uma alegria que nunca havia experimentado antes. Ele era pequeno, franzino, mas tão lindo. Seu nome era Miguel, mas a vida não dava trégua. Os dias eram difíceis e o trabalho que eu conseguia mal pagava pelo leite. Passei fome muitas vezes para que meu filho pudesse comer. Eu limpava casas, lavava roupas, fazia qualquer coisa para sustentar aquele pedacinho de gente que era minha única razão para continuar. Mesmo na pobreza, éramos felizes. Miguel sorria para mim todas as manhãs, e isso fazia todo o sacrifício valer a pena. Mas a felicidade de uma mulher pobre nunca dura muito. E foi então que, numa noite fria, a febre veio. E com ela, o pesadelo que eu jamais esqueceria. Aquela noite começou como qualquer outra.
Depois de um dia exaustivo lavando roupas para as mulheres ricas da cidade, cheguei ao quartinho nos fundos da casa de Dona Margarida e encontrei Miguel dormindo tranquilamente no colchão fino que eu havia conseguido com tanto sacrifício. Ele tinha apenas 2 anos, era tão pequeno, tão frágil, e mesmo assim, sempre me olhava com aqueles olhinhos vivos, como se soubesse que eu era sua única proteção no mundo. Estava frio. O inverno de 1965 parecia mais rigoroso do que o normal. Eu me deitei ao lado dele e o envolvi com meu chale, como fazia todas as noites. Mas naquela madrugada, algo mudou. Miguel começou a se remexer, inquieto. No começo achei que fosse apenas um sonho ruim, então passei a mão em sua cabecinha e tentei acalmá-lo. Mas quando toquei sua pele, senti um calor anormal. Meu coração acelerou. "Filho, o que foi?" Ele não respondeu, apenas resmungou baixinho. Corri até o lampião e acendi a chama, iluminando melhor o rosto dele. Suas bochechas estavam avermelhadas e seu corpinho tremia. Peguei-o nos braços, sentindo a febre que queimava sua pele. O desespero tomou conta de mim. Eu era jovem, inexperiente e completamente sozinha. Não tinha mãe para me aconselhar, não tinha marido para ajudar. Não havia telefone, nem dinheiro para um médico. A única coisa que eu tinha era o instinto de uma mãe desesperada tentando salvar seu filho. Corri até a cozinha e enchi uma bacia com água. Molhei um pano e o coloquei sobre a testa de Miguel, esperando que aquilo ajudasse. Mas ele continuava quente, cada vez mais quente. "Vai passar, meu amor. A mamãe tá aqui." Sentei-me no chão com ele no colo, embalando-o devagar. O tempo parecia não passar. Eu sentia o medo subir pela minha garganta como uma onda de desespero. A cada minuto ele ficava mais mole, mais fraco. O sol ainda não tinha nascido quando decidi que não podia mais esperar. Enrolei Miguel em um cobertor e saí correndo pelas ruas da cidade, descalça, sentindo as pedras machucarem meus pés. O céu ainda estava escuro e o ar gelado cortava minha pele, mas nada importava além do meu filho. Havia uma farmácia na cidade, uma das poucas que vendiam remédios fiado pra gente pobre. Quando cheguei lá, bati na porta com força, sem me importar com a hora. "Por favor, alguém me ajuda. Meu filho tá doente." Demorou alguns minutos até que o farmacêutico, um homem gordo e carrancudo, abrisse a porta com uma expressão de impaciência. "O que tá acontecendo?" "Meu filho, ele tá queimando de febre. Eu preciso de alguma coisa, qualquer coisa." Ele olhou para mim, para minha roupa velha e meu cabelo desgrenhado, e suspirou. "Você tem dinheiro?" Meu estômago revirou. Eu sabia a resposta, e ele também. "Eu pago depois, eu juro. Só me dá o remédio." Ele bufou, cruzou os braços e balançou a cabeça. "Não posso fazer fiado. Volta quando tiver dinheiro." Senti meu mundo desabar. Eu queria gritar, implorar, me ajoelhar aos pés dele, mas sabia que não adiantaria. Para os ricos daquela cidade, mães pobres como eu eram apenas sombras, pessoas invisíveis. Corri para a igreja, minha última esperança. O padre era um homem rígido, mas, às vezes, ajudava os necessitados. Arrebentei a porta e entrei ofegante, segurando Miguel contra o peito. "Padre, me ajuda! Meu filho tá doente!" Ele saiu de trás do altar, observando-me com um olhar severo. "Filha, eu sinto muito, mas não temos médico na cidade. Posso rezar por ele." "Rezar? Era isso?" A raiva e o desespero se misturaram dentro de mim. Meu filho estava morrendo nos meus braços, e tudo o que me ofereciam eram palavras vazias? Saí correndo novamente, sem destino, sem esperança. Miguel estava mais mole agora. Os olhinhos mal abriam. "Fica comigo, meu amor. Fica com a mamãe."
Sentei-me na calçada, segurando-o com força, tentando protegê-lo do vento gelado. Ele abriu os olhos uma última vez, me encarando com aquele olhar inocente. Mamãe. Foi a última palavra que ouvi dele. De repente, seu corpinho parou de tremer. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Não! Não! Meu filho, não! Gritei. Gritei até minha garganta doer, até minha voz falhar. Chacoalhei Miguel. Implorei para que voltasse, mas sabia que era tarde. Meu bebê se foi nos meus braços. Fiquei ali por horas, incapaz de me mover, incapaz de aceitar. O sol nasceu e me encontrou ali, com meu filho sem vida nos braços, o rosto coberto de lágrimas secas. E então, vieram as pessoas. Começaram a murmurar. Algumas mulheres levaram as mãos à boca, chocadas. Outras apenas balançavam a cabeça. Que tragédia! Como ela deixou isso acontecer? Pobrezinho! Morreu de fome? As palavras cortavam como facas, mas o pior veio depois. Um homem alto, de farda azul, se aproximou. O delegado. Senhora, preciso que venha comigo. Levantei os olhos para ele sem entender. O quê? Você está sendo acusada de negligência. Vai ter que prestar esclarecimentos. Meu coração parou. Negligência? Eu tinha feito tudo. Eu tinha corrido pelas ruas, implorado, feito de tudo para salvar meu filho. Mas, para eles, eu era apenas uma mãe pobre, suja e sozinha. Fui levada para a delegacia como se fosse uma criminosa, enquanto meu bebê era carregado para longe de mim. Não me deixaram nem segurá-lo uma última vez. Foi naquele momento que entendi. A dor de perder um filho era insuportável. Mas a dor de ser culpada por sua morte era algo que eu jamais poderia descrever. O inferno estava apenas começando. A dor de perder um filho já é um peso que nenhuma mãe deveria carregar. Mas ser acusada de tê-lo matado? Isso era algo que eu jamais poderia imaginar. Lá estava eu, de pé, sem forças, com os braços vazios, olhando para o pequeno corpo do meu filho sendo levado para longe de mim. Minha mente gritava para que eu corresse, para que eu o agarrasse, para que fizesse alguma coisa. Mas eu estava paralisada. Meu peito subia e descia em soluços silenciosos. Meu corpo tremia de frio, de choque, de desespero. O delegado me olhava com aqueles olhos impassíveis, sem qualquer traço de compaixão. Ele nem esperou que eu dissesse algo antes de pegar meu braço com firmeza. Você vem comigo. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Não, por favor. Meu filho. Minha voz saiu fraca, engasgada. Eu queria implorar, gritar, dizer que tudo era um erro. Mas meu corpo não obedecia. Você está sendo acusada de negligência, Teresa. Precisamos ouvir seu depoimento. Negligência. A palavra ecoou dentro da minha cabeça como um martelo quebrando tudo ao redor. A multidão que se formava ao redor apenas assistia. Algumas mulheres cochichavam entre si, levando as mãos ao peito em falsos gestos de piedade. Os homens apenas balançavam a cabeça. Que tristeza! Mas também uma menina nova dessas, criando um filho sozinha. Era questão de tempo. Isso acontece quando criança tem filho. Dizem que ele passou fome. As palavras eram como lâminas cortando minha pele. E então veio o golpe final. Uma mãe de verdade teria feito algo. A vergonha e o ódio se misturaram ao meu luto. Como podiam dizer aquilo? Como podiam me julgar sem saber o que eu tinha passado? Eu tinha implorado por ajuda, corrido de porta em porta naquela cidade maldita onde ninguém me via. Eu tinha segurado meu filho contra o peito, sentindo sua febre me queimar a pele. Eu tinha rezado, chorado, feito tudo o que uma mãe desesperada poderia fazer. Mas para eles, nada disso importava. Eu era só mais uma mulher pobre. E mulheres pobres não tinham direito de chorar,
O delegado me puxou pelo braço e eu fui arrastada até a delegacia. Cada passo era uma punhalada no coração. A cada esquina, mais olhares, mais cochichos, mais dedos apontados. Cheguei ao prédio cinza e úmido que servia como delegacia da cidade. Era pequeno, velho, com cheiro de mofo. Eles me jogaram em uma cadeira dura e fria, e eu fiquei ali, imóvel, sentindo a dor se espalhar por todo o meu corpo. Um escrivão, um homem magro de óculos, pegou uma folha e começou a escrever. Nome completo. Minha voz saiu como um sussurro. Teresa de Jesus Almeida. Idade? 20 anos. Estado civil? Engoli em seco. Solteira. O delegado se recostou na cadeira e cruzou os braços. Agora me diz, Teresa, como seu filho morreu? Minhas mãos começaram a tremer. Ele ficou doente. Teve febre a noite inteira. Eu tentei de tudo. Você chamou um médico? O nó na minha garganta ficou ainda maior. Eu não tinha dinheiro. Ele bufou, balançando a cabeça. Você sabia que isso pode ser considerado negligência? Uma mãe que não procura atendimento para o filho doente está assumindo o risco da morte. Negligência. Outra vez. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu corri para a farmácia. Eles não me deram o remédio porque eu não tinha dinheiro. Fui até a igreja pedir ajuda, mas ninguém fez nada. O delegado me encarou por um longo momento. A questão, Teresa, é que seu filho morreu nos seus braços e as pessoas querem respostas. As pessoas querem respostas. Que pessoas? Onde estavam essas pessoas quando eu gritava no meio da rua, implorando por ajuda? Onde estavam essas pessoas quando Miguel queimava de febre, enquanto eu molhava sua testa com panos úmidos? Senti um calor de revolta crescer dentro de mim. Eu fiz tudo o que podia. Se alguém tem culpa, é essa cidade que nunca olhou para mim. O delegado me fuzilou com os olhos. Se acalme, menina. Gritar não vai te ajudar. Gritar não vai me ajudar? Mas ficar calada ajudaria? Ficar calada me traria meu filho de volta? Ele respirou fundo e continuou. Até termos mais informações, você ficará sob custódia. Meu coração parou. Custódia? Mas eu não fiz nada errado. Ele deu de ombros. Isso não depende de mim. As pessoas querem justiça. Justiça? Justiça era eu ser arrastada para uma cela enquanto os verdadeiros culpados dormiam tranquilos? Justiça era Miguel ser enterrado sem sequer um enterro digno? 2 mulheres entraram na sala e me seguraram pelos braços. Vamos, Teresa. Eu já não tinha forças para resistir. Fui levada para uma cela pequena, fria e escura. O cheiro de mofo e urina me fez querer vomitar. Sentei-me no chão, abraçando meus joelhos, e então chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela fome, pelo abandono, pela injustiça. Chorei porque, naquele momento, percebi algo que me doeu mais do que tudo. Meu filho tinha morrido, e o mundo nunca se importou. O chão frio da cela parecia sugar o que restava de mim. Meus braços estavam dormentes, meus olhos ardendo de tanto chorar, e a dor dentro do meu peito. Ah, essa dor! Era como se alguém estivesse cavando um buraco dentro de mim, arrancando cada pedaço da minha alma. Eu ainda sentia o calor do corpinho de Miguel nos meus braços. Ainda podia ouvir sua última respiração. Ainda via seus olhinhos se fechando devagar. Mas agora, ele estava longe. Longe de mim. E eu estava sozinha. A cela era pequena, úmida e escura. Havia uma cama de ferro com um colchão fino e sujo que exalava um cheiro azedo. No canto, um balde enferrujado que servia de privada. E eu me sentia menos que um ser humano. O tempo ali dentro passava devagar, cruel, torturante. Eu não sabia se era dia ou noite. Não sabia se haviam passado horas ou dias. Tudo o que eu sabia era que meu filho estava morto
e que eu era tratada como se fosse culpada. As vozes dos guardas ecoavam do lado de fora. É aquela moça que deixou o filho morrer, né? Sim. Dizem que nem comida o menino tinha. Tem que pagar pelo que fez. Pagar pelo quê? Por ser pobre? Por não ter ninguém no mundo? Por implorar ajuda e ser ignorada? A revolta queimava dentro de mim, mas eu não tinha forças para brigar. Meu corpo estava fraco, minha alma destruída. No primeiro dia, ninguém veio falar comigo. Nenhum advogado, nenhum padre, ninguém. No segundo dia, me trouxeram um prato de comida. Uma sopa rala e fria, com um pedaço de pão duro ao lado. Mas eu não consegui comer. Meu estômago se recusava a aceitar qualquer coisa que não fosse o calor do meu filho. No terceiro dia, uma mulher veio me ver. Ela era velha, com rugas profundas e olhos tristes. Se abaixou do lado de fora das grades e me olhou com pena. Você é a menina que perdeu o filho, né? Levantei meus olhos inchados e não respondi. Ela suspirou. Meu nome é Dona Lourdes. Trabalho na cozinha daqui. Eu sou mãe também. Minha garganta se apertou. Você tem filhos? Perguntei com a voz rouca. Ela sorriu triste. Tive 3, mas perdi um. Ele tinha 4 anos. Febre forte. Não tinha médico nem remédio. Meu peito se apertou. E o que você fez? Ela baixou os olhos. Nada. Só chorei. E a vida seguiu. Engoli em seco. A vida não segue. A dor fica. Ela me olhou de novo. E seus olhos se encheram de lágrimas. Sim. Fica. Ela colocou um pão mais macio entre as grades e sussurrou. Come. Você precisa ter forças. Peguei o pão com as mãos trêmulas, mas não consegui comer. Só segurei ali, apertando, como se aquilo fosse me manter de pé. Os dias seguintes foram piores. A cela ao lado da minha estava vazia até que, uma noite, trouxeram outra mulher. Uma prostituta. Seu vestido estava rasgado e seu rosto tinha marcas de pancadas. O que você fez? Ela perguntou sem rodeios. Meu filho morreu. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. A vida é cruel com a gente, né? Olhei para ela. Você tem filhos? Ela riu, mas foi uma risada amarga. Não, mas já perdi muita coisa nessa vida. Aquela mulher, tão diferente de mim, ficou ao meu lado naquelas noites intermináveis. Quando me via chorar, falava de coisas bobas, histórias da cidade, fofocas de gente rica. Eu não respondia, mas ouvir sua voz me fazia sentir que ainda estava viva. Mas mesmo com alguém ali, a dor não ia embora. No 7º dia, um guarda veio até minha cela. Sua audiência é amanhã. Minha audiência. Ou seja, eu teria que sentar diante de um juiz e ouvir mais gente dizendo que eu era culpada. Naquela noite, não dormi. Deitei no colchão fino e olhei para o teto escuro. Rezei. Não porque ainda tinha fé, mas porque não tinha mais nada. Pedi que, onde quer que Miguel estivesse, que ele estivesse bem. Pedi que me perdoasse por ser fraca, por ser pobre, por não conseguir salvá-lo. E então, na madrugada, aconteceu algo que me marcou para sempre. No silêncio da cela, senti um calor leve tocar meu rosto. Como um sopro, como um carinho de mão pequena. Meus olhos se encheram de lágrimas. Miguel? Nada. Mas pela primeira vez em dias, eu senti paz. Eu sabia que meu filho estava comigo. E era isso que me daria forças para enfrentar o que viria. Na manhã seguinte, fui levada ao tribunal. Os olhos da cidade estavam sobre mim. E o julgamento da minha dor estava prestes a começar. O tribunal era uma sala abafada e cheia de gente. O ar estava pesado, carregado com a respiração de todos aqueles que estavam ali apenas para ver uma pobre mulher ser julgada. Alguns me olhavam com desprezo, outros com uma piedade fingida, mas a maioria queria um espetáculo.
O delegado me levou até uma cadeira de madeira no centro da sala, onde me sentei sentindo que minhas pernas mal me sustentavam. Eu não era criminosa. Eu não era assassina. Mas era assim que todos me tratavam. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, ajeitou os óculos e começou a leitura dos documentos. Teresa de Jesus Almeida, 20 anos, mãe solteira sem ocupação fixa. Está sendo julgada pela acusação de negligência, levando à morte de seu filho, Miguel Almeida. Fechei os olhos por um segundo. Ouvir o nome do meu filho daquela forma, como se fosse apenas uma formalidade no meio de um papel, me fez querer gritar. Mas me mantive em silêncio. O promotor, um homem alto de terno escuro, se levantou e começou a falar. Sua voz era firme, fria, sem um traço de compaixão. Senhor juiz, estamos diante de um caso de irresponsabilidade materna. O que acontece quando uma mãe não cuida do próprio filho? Quando ignora sinais de doença e se recusa a buscar ajuda? Esse é um caso trágico, sim, mas também é um caso de negligência clara. A sala murmurou em concordância. Eu senti meu corpo endurecer. Ele não sabia. Nenhum deles sabia. Teresa, por que você não levou seu filho a um médico? Ele me perguntou diretamente. Levantei os olhos. Minha voz saiu firme, mas embargada pela dor. Eu não tinha dinheiro. Ele me olhou com desdém. E por que não pediu ajuda? Eu pedi. Fui à farmácia, implorei por um remédio. Ele me negou porque eu não tinha como pagar. E os vizinhos? Meu estômago revirou. Eles sempre fingiram que eu não existia. A sala ficou em silêncio por um instante. O promotor sorriu de canto, como se já estivesse esperando essa resposta. Então quer dizer que ninguém te ajudou? Eu balancei a cabeça. Ninguém. Ele olhou para o juiz e então virou-se novamente para mim. Então nos diga, Teresa. Se ninguém te ajudava, por que você não fez algo antes? Pisquei algumas vezes, confusa. Antes? Sim. Por que esperou seu filho estar à beira da morte para perceber que precisava fazer algo? Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eu não esperava. Como ele podia perguntar aquilo? Como se eu tivesse escolhido aquele desfecho. Como se eu não tivesse tentado cada maldito dia dar algo melhor para meu filho. Minhas mãos tremiam. Eu trabalhava. Eu dava o que podia. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Ele levantou uma sobrancelha. Mas não foi suficiente. Senti uma onda de raiva crescer dentro de mim. Não foi suficiente porque o mundo não se importa com mães como eu. A sala ficou em silêncio. O promotor ajeitou a gravata, como se não se importasse com o que eu havia dito. Não estou aqui para debater sobre o mundo, senhorita Almeida. Estou aqui para entender por que seu filho morreu. Engoli em seco. Ele morreu porque estava doente. Porque eu não tinha dinheiro. Porque, quando implorei por ajuda, me viraram as costas. Ele cruzou os braços. Então a culpa foi da sociedade? Meus olhos queimavam de raiva e tristeza. A culpa foi da pobreza. A culpa foi da indiferença. Olhei em volta. Vocês falam como se eu fosse uma criminosa. Mas ninguém aqui dormiu na rua com um bebê. Ninguém aqui chorou de fome abraçando um filho. Ninguém aqui correu descalça na madrugada, implorando por um remédio que nunca veio. A sala estava muda. O juiz pigarreou. A promotoria quer continuar com as perguntas? O promotor sorriu de leve. Não, meritíssimo. Já temos o que precisamos. A defesa não disse nada. Eu não tinha dinheiro para pagar um advogado. Então um defensor público foi designado para me representar. Mas ele parecia tão cansado quanto o juiz. Meritíssimo! Minha cliente é uma mulher pobre e desamparada. A única coisa que peço é que levem isso em consideração. E foi isso. Foi essa a minha defesa. Minha garganta se apertou.
O juiz respirou fundo e olhou para mim. Teresa, lamento por sua perda, mas há consequências para seus atos. Uma mãe tem o dever de proteger seu filho. E por mais que compreendamos suas dificuldades, o fato é que Miguel faleceu sob seus cuidados. Eu senti minha respiração falhar. O tribunal precisa decidir se houve negligência ou apenas um infeliz acidente. Sendo assim, a decisão será tomada e anunciada em 3 dias. Batiam o martelo. 3 dias. 3 dias para que um grupo de desconhecidos decidisse se eu era apenas uma mãe que perdeu seu filho ou uma criminosa. As pessoas foram saindo da sala, ainda cochichando. Eu permaneci sentada, sem forças para levantar. Então, ouvi uma voz atrás de mim. A verdade nunca importa para eles. Virei lentamente e vi Dona Lourdes, a mulher da prisão, me olhando com tristeza. Mas eu sei, Teresa. Eu sei que você fez tudo o que podia. Meus olhos se encheram de lágrimas. A verdade nunca importava. Mas, no fundo, eu só queria que alguém soubesse, que alguém acreditasse. E naquele momento percebi que talvez o maior julgamento que eu enfrentaria não era o daquele tribunal, mas sim o julgamento que eu mesma faria de mim. 3 dias. Era o tempo que eu tinha para esperar enquanto minha vida era decidida por estranhos, enquanto meu futuro era julgado como se fosse um caso qualquer, enquanto eu sentia o peso da injustiça esmagando meu peito. Fui levada de volta para a cela. O corredor parecia ainda mais frio do que na primeira vez que passei por ele. O cheiro de umidade e mofo se entranhava em tudo, e o silêncio cortava mais do que qualquer palavra cruel que eu tinha ouvido até ali. Assim que entrei, me sentei no chão, encolhendo-me contra a parede. Minhas mãos estavam geladas. Meu coração batia lento, dolorido, como se cada batida fosse um lembrete de que Miguel não estava mais aqui. A realidade se impunha como um peso impossível de carregar. Eu já não chorava mais. Não havia mais lágrimas para derramar. A dor estava tão profunda que se tornara parte de mim. Dona Lourdes veio me ver novamente naquela noite. Ela se ajoelhou do lado de fora da cela e me olhou com aqueles olhos cansados, cheios de histórias que eu nunca conheceria. Você precisa comer, Teresa. Não respondi. Ela suspirou, deslizando um pedaço de pão e um copo de água entre as grades. A fome não pode te vencer, menina. Seu filho não ia querer isso. Meu peito apertou. Eu só queria que ele soubesse que eu tentei. Ela estendeu a mão enrugada e segurou a minha. Ele sabe. Foi a primeira vez, desde que tudo aconteceu, que senti algum calor humano de verdade. Mas nada me prepararia para o que viria depois. Na manhã do 3º dia, o guarda abriu a cela e me chamou. Teresa, venha comigo. Minhas pernas mal me obedeceram enquanto me levantava. O caminho até a sala do juiz parecia mais longo dessa vez. O cheiro de papel envelhecido e poeira misturava-se ao murmúrio das poucas pessoas presentes. Sentei-me diante do juiz. Ele pigarreou, ajustou os óculos e respirou fundo. Teresa de Jesus Almeida, este tribunal analisou seu caso e tomou uma decisão. Meu estômago se revirou. Cada segundo parecia uma eternidade. Consideramos as dificuldades financeiras, as condições da cidade e o testemunho de algumas pessoas que afirmaram que, de fato, você buscou ajuda sem sucesso. Senti um fio de esperança acender dentro de mim. No entanto, o fio se apagou. Uma mãe tem responsabilidades e, ainda que compreendamos suas circunstâncias, o fato é que seu filho faleceu sob seus cuidados. Não podemos ignorar isso. Engoli em seco. Dessa forma, a corte decide que você não será presa, mas será enviada para trabalho forçado por um período de 6 meses, como forma de pagar pela sua negligência. Senti meu corpo perder a força. Trabalho forçado. Eu não era uma criminosa.
Eu não era uma assassina. E mesmo assim, estavam me punindo. A verdade era que eu nunca fui livre. O juiz bateu o martelo. Está dispensada. Os guardas me puxaram pelo braço e me levaram para fora. A luz do dia queimou meus olhos. Era estranho estar do lado de fora depois de tanto tempo. As ruas estavam cheias. As mesmas ruas que viram meu desespero e nada fizeram. O mesmo dono da farmácia que me negou o remédio estava ali, parado, me olhando com a mesma frieza de antes. O padre da igreja abaixou a cabeça quando passei. Os vizinhos cochichavam, como se eu fosse um fantasma. A cidade inteira me julgou, mas ninguém carregava a culpa que eu carregava. Eles tinham suas casas, suas famílias, suas vidas. Eu não tinha mais nada. Foi nesse dia que decidi que nunca mais seria fraca, que nunca mais dependeria da bondade dos outros. Se queriam que eu pagasse pelo que aconteceu, eu pagaria. Mas não do jeito que eles queriam. Pagaria à minha maneira. E um dia, eu voltaria para mostrar a todos que uma mulher pobre não era um ser invisível. Que uma mãe que perdeu tudo ainda poderia se reerguer. E que o nome do meu filho jamais seria esquecido. Trabalho forçado. Essas palavras ecoavam na minha mente como um castigo que eu jamais entenderia. Eu já não era livre antes, mas agora, oficialmente, era uma serva de um sistema que me culpava pela tragédia que me destruiu. Na manhã seguinte ao julgamento, fui levada até uma grande fazenda nos arredores da cidade. O dono, um homem gordo e de expressão dura, me recebeu com um olhar impassível. Aqui não tem folga, menina. Você trabalha até as mãos sangrarem e não quero reclamação. Fiz um gesto de concordância. Eu não estava ali para discutir. Eles queriam me ver sofrendo. Queriam que eu me sentisse um lixo. Mas eu já tinha passado por coisas muito piores. A fazenda era imensa, com plantações que se estendiam até onde os olhos podiam ver. Meu trabalho era o pior de todos. Carregar sacos de grãos pesados, limpar estábulos e cozinhar para os homens que trabalhavam ali. Acordava antes do sol nascer e só parava quando a lua já estava alta. Minhas mãos criaram calos, minhas costas doíam a cada passo, mas eu continuava. Nos primeiros dias, ninguém falava comigo. Aquelas mulheres que trabalhavam na cozinha me olhavam com uma mistura de desconfiança e pena. Eu sabia o que elas pensavam. A menina que deixou o filho morrer. A marca da culpa estava presa em mim. Até que uma noite, enquanto lavávamos os pratos após o jantar dos patrões, uma delas, uma mulher de pele morena e olhos duros, se aproximou. Você não comeu nada o dia inteiro. Ergui o olhar. Não estou com fome. Ela secou as mãos no avental e suspirou. Toda mulher aqui perdeu alguma coisa, menina. Não precisa morrer também. Fiquei em silêncio. Ela pegou um pedaço de pão e colocou ao meu lado, antes de se afastar. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Miguel, mastiguei alguma coisa e senti o gosto. Os meses se passaram devagar. Cada dia era uma luta, mas eu resistia. Havia uma menina na fazenda, Rosa, de apenas 5 anos. Ela era filha de uma das trabalhadoras e sempre corria pelos campos, brincando no meio das árvores. Ela me olhava com curiosidade, mas nunca se aproximava. Até que um dia, enquanto eu lavava algumas roupas no riacho, ouvi um choro baixinho. Rosa estava sentada na beira da água com o joelho ralado. Aproximei-me devagar e me abaixei ao lado dela. Não vai sarar chorando, sabia? Ela fungou e me olhou. Dói. Tirei um lenço do bolso e limpei seu machucado com cuidado. Vai doer um pouco agora, mas amanhã nem vai lembrar disso. Ela me observou por um momento. Depois perguntou. Você é aquela moça que perdeu o filho, né? Meu peito se apertou. Engoli em seco e assenti. Sim. Ela inclinou a cabeça. Você sente saudade dele? A dor tomou conta de mim de novo, mas eu sorri. Todos os dias.
Ela ficou pensativa por um instante. Depois pegou uma pequena flor do chão e colocou na minha mão. Para ele! Minhas mãos tremiam. Segurei aquela flor com tanta força que pensei que ela fosse se desfazer. Foi ali que percebi. Eu ainda estava viva. A dor ainda estava em mim, mas eu podia escolher o que fazer com ela. Podia deixá-la me consumir, ou podia transformá-la em algo maior. No dia em que fui libertada, a cidade parecia a mesma. Mas eu não era mais a mesma. Saí da fazenda sem olhar para trás. Caminhei pelas ruas, sentindo os olhares sobre mim. Alguns ainda cochichavam, outros apenas desviavam o olhar. Mas eu não me importava mais. Não havia mais nada ali para mim. Peguei um trem para uma cidade vizinha e comecei de novo. Trabalhei como costureira, como faxineira, como cozinheira. Fiz de tudo. E aos poucos comecei a juntar dinheiro. Toda vez que via uma mãe sozinha com uma criança, meu coração se apertava. Porque eu sabia. Eu sabia o que era estar sem nada, sem ninguém. Foi quando tive a ideia. Se ninguém tinha me ajudado quando precisei, então eu seria a pessoa que estenderia a mão para outras mulheres como eu. Eu ia garantir que nenhuma mãe passasse pelo que eu passei. Com o pouco dinheiro que consegui economizar, aluguei uma pequena casa e comecei a acolher mulheres pobres e suas crianças. Algumas fugiam de maridos violentos. Outras tinham sido expulsas de casa, como eu. Algumas simplesmente não tinham para onde ir. Eu não tinha muito para oferecer, mas ali dentro, nenhuma criança passaria fome. Ali dentro, nenhuma mãe dormiria chorando sozinha. Aos poucos, a casa se tornou um refúgio. Mulheres vinham de toda parte, e com elas, suas histórias de dor. E cada vez que eu segurava uma criança no colo, eu sentia Miguel perto de mim. Ele tinha partido, mas através dessas mulheres e seus filhos, ele vivia. Minha dor se transformou na missão que guiaria o resto da minha vida. E eu nunca mais deixaria ninguém sem ajuda. Os anos passaram como um rio silencioso, levando consigo a menina que um dia fui e deixando no lugar uma mulher marcada pela dor, mas também pela força. Cada dia dentro daquela casa que eu havia criado era uma pequena batalha vencida. Acolhi mães que foram abandonadas, crianças que não tinham ninguém, mulheres que precisavam de um recomeço. Eu era a prova viva de que o sofrimento pode se transformar em algo maior. Mas a verdade é que, por mais que eu ajudasse outras pessoas, havia algo dentro de mim que nunca cicatrizava completamente. O tempo suaviza as feridas, mas algumas dores nunca desaparecem. Miguel estava comigo todos os dias, em cada criança que corria pelos corredores da casa, em cada bebê que eu ninava nos braços, em cada olhar de uma mãe desesperada que encontrava abrigo ali. Mas ele também estava nos meus sonhos, nos momentos de silêncio, nas noites em que eu ficava sozinha e sentia o peso da saudade esmagando meu peito. E foi então que algo aconteceu, algo que eu nunca esperei. Naquela manhã, uma mulher apareceu na porta da casa. Ela tinha cabelos grisalhos, olhos fundos e vestia um vestido simples, gasto pelo tempo. Não precisei de muito tempo para reconhecê-la. Era minha mãe. O ar sumiu dos meus pulmões. Fazia quase 15 anos desde que eu havia sido expulsa de casa. 15 anos desde que fui jogada para o mundo sem nada além do filho no ventre e da coragem de seguir em frente. Ela me olhou por alguns segundos, seus lábios tremendo, e então sussurrou. Teresa. Eu não sabia o que dizer. Não sabia se corria para abraçá-la ou se fechava a porta. Mas fiquei ali, imóvel. Eu procurei por você, ela disse, a voz embargada. Durante anos, meu coração se apertou. Mas não antes de me expulsar de casa. Ela abaixou a cabeça. Seu pai, ele me impediu de ir atrás de você. Senti um nó na garganta. Ele ainda está vivo? Ela suspirou. Não, se foi há alguns anos.
Fechei os olhos por um momento. Não havia ódio dentro de mim. Apenas um vazio. Minha mãe me olhou nos olhos e, pela primeira vez, vi algo que nunca tinha visto nela antes. Arrependimento. Eu soube o que aconteceu com seu filho. Aquela dor me atingiu de novo, como uma faca rasgando uma ferida que nunca fechou. Eu sinto tanto minha filha. Eu deveria ter estado lá. Por anos, sonhei em ouvir essas palavras. Por anos, esperei por um pedido de desculpas que nunca veio. E agora que estava ali, eu não sabia o que fazer com ele. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto da minha mãe. Sei que não mereço perdão, mas se houver um espaço para mim na sua vida... O passado veio como um trovão. A fome, o frio, a solidão. A cidade inteira me virando as costas. E no meio disso, minha mãe. Minha mãe que ficou ao lado do homem que me expulsou. Minha mãe que escolheu obedecer em vez de me proteger. Meu peito doía, mas não de raiva, de tristeza. Você quer conhecer minha casa? Perguntei. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Entrei com ela e mostrei cada canto daquele lugar que construí com minhas próprias mãos. Crianças corriam rindo, mulheres conversavam, algumas costuravam, outras cozinhavam. Minha mãe observava tudo com um olhar perdido, como se estivesse tentando entender. O que é esse lugar? Respirei fundo. Um lar para quem não tem mais para onde ir. Ela sorriu de leve. Você fez algo incrível, Teresa. Fiquei em silêncio. Acho que você herdou isso da sua mãe. Ela sussurrou. Meus olhos se arregalaram. Como assim? Ela respirou fundo. Eu nunca te contei, mas minha mãe, sua avó, também foi expulsa de casa quando engravidou. Fiquei imóvel. Eu era muito pequena, mas lembro dela contando que foi para a cidade grande e trabalhou de tudo para sobreviver. Meus olhos encheram de lágrimas. Por toda a minha vida, eu pensei que estava sozinha. Mas a minha história já tinha começado antes de mim. E talvez um dia continuasse depois de mim. Olhei para minha mãe e senti o peso das mágoas se dissolver um pouco. A raiva já não fazia sentido. A única coisa que fazia sentido agora era o amor que eu escolhia construir todos os dias. Talvez o perdão não viesse de uma vez, mas podia vir aos poucos. E ali, naquele momento, eu entendi. Eu não estava mais fugindo do meu passado. Eu estava reencontrando a mim mesma. E assim, meu coração encontrou sua última prova de amor. Transformar dor em abrigo, saudade em esperança e lágrimas em sorrisos. A vida nunca me pediu licença para me machucar, mas agora era a minha vez de escrever o final da minha própria história. O tempo ensina muitas coisas, mas há lições que só entendemos quando já perdemos tudo. Eu aprendi que a vida não espera que você esteja pronta para sofrer. Ela arranca o chão sob seus pés, destrói seus sonhos e te obriga a continuar. Por muitos anos, vivi com um buraco dentro do peito. Miguel não estava mais comigo, mas a dor da sua ausência permanecia como uma sombra. Mesmo assim, segui em frente. O abrigo que construí se tornou minha razão de viver. Cada mulher que chegava ali carregava uma história de dor, um sofrimento que o mundo se recusava a enxergar. Eu via nelas o reflexo do que fui. Jovens assustadas, mães rejeitadas, meninas sem lar. E eu as acolhia. Não podia mudar o passado, mas podia garantir que nenhuma delas passaria pelo que eu passei. Se você gostou da minha história, por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Até mais, queridas e queridos.